Vamos agora para 145. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. Qual que é a figura em questão? A figura lá do jogo de futebol. Então aqui aparentemente é um campo de futebol e aí tem alguns pontos ali marcados. Ele coloca o seguinte para a gente em seguida. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os dois pés da trave mais próxima deles. Ok, então se a gente observar aqui, onde que está o Q1? O Q1 está bem aqui, é o jogador que está com a bola. Agora, o Q2, o Q3, o Q4, o Q5 e o Q6 são os jogadores do time do jogador Q1 que não estão com a bola, mas podem receber a bola. Ele falou pra gente que os pontos A e B são as extremidades da trave. O ponto A é a extremidade de uma das extremidades da trave, o ponto B é a outra extremidade da trave em questão. Ok. Ele coloca ainda a seguinte informação. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores das mesmas posições que N, com N pertencendo ao conjunto 2, 3, 4, 5, 6, cujo ângulo AQNB tem a mesma medida do ângulo alfa igual a AQ1B. Então, vamos entender o que é que ele está falando aqui? Ele basicamente está dizendo o seguinte, quem está com a bola atualmente é o jogador Q1, ele que está com a bola. O jogador Q1 determina no campo de futebol esse ângulozinho aqui, o ângulo alfa, que é o ângulo AQ1B. Você está vendo que tem esse ângulozinho alfa bem aqui, O jogador Q1 determina esse ângulo. Esse ângulo é determinado como? É quando a gente pega o jogador Q1, o ponto que representa o jogador Q1, o ponto que representa uma das extremidades da trave e o ponto que representa a outra extremidade da trave. Quando eu pego esses pontos A, Q1 e B, eu tenho esse ângulozinho alfa aqui em questão. Esse ângulozinho alfa aqui que está sendo utilizado para determinar essa relação angular. E o exercício disse pra gente, ali no enunciado, que esse jogador Q1 vai passar a bola para um outro jogador que tem essa relação de ângulo com as extremidades da trave, com os pontos A e B, igual. Então ele quer passar a bola para um jogador que também vai formar com a trave um ângulo igual ao ângulo que ele estava formando com a trave aqui, Pode ser o Q5, talvez, poderia ser o Q6, talvez poderia ser o Q2 e assim por diante. O importante é que esse ângulo alfa aqui seja o mesmo para o jogador que ele também vai passar a bola. E aí, o jogador que vai receber a bola vai ter um ângulo formado com os pontos A e B. Essa é a ideia que a gente tem que pensar aqui. Aí ele está perguntando pra gente, diante dessas informações, qual jogador que vai receber a bola? Cara, para resolver essa questão aqui, você tem que ter um conhecimento básico de ângulos na circunferência. Quando a gente estuda ângulos na circunferência, existe o ângulo central, o ângulo inscrito, o ângulo excêntrico interno, o ângulo excêntrico externo. Existem várias categorias que a gente pode utilizar aqui nesse caso. Se a gente for pensar, cara, que essa estruturazinha aqui, que contém o ponto Q1, é uma circunferência, Se eu pensar que essa estruturazinha que contém o ponto Q1 é uma circunferência, eu percebo que esse ângulo alfa, ele vai ser pra gente aqui um ângulo inscrito na circunferência. Ele é um ângulo que está inscrito, porque é um ponto Q1 que pertence à circunferência e que está inscrito aqui na estrutura da nossa circunferência. Essa seria uma ideia. Só que o ponto Q3, veja bem, ele também pertence à circunferência que contém o ponto Q1. O ponto Q3, ele também pertence a essa circunferênciazinha que contém o ponto Q1. Se a gente parar para analisar, ele faz parte da mesma circunferência. Então, se eu traçasse aqui no nosso ponto Q3 essa relação, eu teria que aqui no ponto Q3 eu formaria também um ângulo inscrito. E esse ângulo inscrito também vai medir alfa. Por quê? Porque ele é um ponto que pertence à circunferência, assim como o Q1, e ele tem suas outras duas extremidades conectadas ao ponto A e o ponto B. Então, esse ângulozinho aqui para o ponto Q3, mede alfa. Assim como mede alfa esse ângulozinho para o ponto Q1. Por teoria de circunferência. Esse é um tipo de conteúdo que, para você acertar na hora da prova, você tem que conhecer a matéria teórica, não tem para onde você correr. Não tem como você tentar jogar uma interpretação e chegar na resposta certa. Você pode até pensar, não, mas aqui, alfa, então aqui, alfa. Mas aí você está baseado no achismo. Não é isso que justifica a ideia de você ter os dois ângulos sendo iguais. O que justifica o fato do ângulo formado pelo ponto Q1 com os pontos A e B ser igual ao ângulo formado pelo ponto Q3 com os pontos A e B é o fato de que
Q1 e Q3 pertencem à mesma circunferência. E 2, tanto o ponto Q1 quanto o ponto Q3 têm as suas duas extremidades associadas ao ponto A e B, né? Esse A e B aqui, ó, é um arco, tá? Da circunferência. Se a gente fosse aprofundar, isso aqui é conhecido como um arco de circunferência. E esse arco é o mesmo para o ponto Q3 e para o ponto Q1. Esses dois pontos que pertencem a essa circunferência. Por isso que o ângulo seria o mesmo aqui nesse caso. São dois ângulos inscritos. E aí a gente poderia aprofundar nisso, mas aqui para essa questão nem seria necessário. Então, qual jogador que vai receber a bola? O jogador Q3. É esse jogador Q3 aqui que vai receber a bola, porque ele está numa relação angular igual à relação angular do ângulo Q1. Inclusive, quando a gente pega assim uma circunferência, ó, ela tem um centro em C. Aí você pega, por exemplo, um ponto P bem aqui, tá? Pega esse ponto A aqui, pega esse ponto B bem aqui. Fechou? Aí a gente faz o seguinte, ó. Pega o ponto P e liga ao ponto B e ao ponto A. Aqui a gente tem um arco. É um arco AB. E ali no ponto P a gente vai ter um ângulo. Um ângulo que eu vou chamar de alfa, beleza? Um ângulo que a gente vai chamar de alfa. Eu posso dizer o seguinte, cara. Esse ângulo alfa, ele é a medida angular do arco AB dividido por 2. A medida angular do arco AB dividido por 2. É uma relação matemática de circunferência. E aí é nesse assunto específico que a gente pega a teoria para resolver essa questão. Questãozinha um pouco teórica. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.